Ó, enche-me, Espírito, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa parte da tarde nós vamos meditar um pouquinho com o tema Sede uns com os outros, bondosos e compassivos. Então a gente vai meditar alguns tópicos. Essa formação a gente vai tentar ser mais breve e depois a gente vai abrir um pouquinho para as partilhas, tá bom? Para algumas perguntas. Vocês vão ficar mais à vontade. O primeiro ponto é: o amor é concreto, amar mais e melhor na graça e no exercício. Esse ponto a gente pode amadurecer bastante nesse sentido. O amor não como um sentimento, né, mas como algo concreto, algo que é encarnado. No mundo que a gente vive hoje, a gente tem uma grande tendência a reduzir tudo aos sentimentos, né? Claro que os sentimentos, a afetividade, ela é muito importante, ela é um dom de Deus. É muito importante expressar as nossas emoções, os sentimentos. Isso não é ruim, isso é bom. Só que quando se fala amor, geralmente as pessoas reduzem o amor a simplesmente ao sentimento. Só que amor ultrapassa isso. Por exemplo, você pode não simpatizar com alguém e amá-la. Quando Jesus manda amar os inimigos, ele não manda simpatizar com os inimigos, achar eles legal, interessante, andar de mão dada com eles, né? Comprar um presente da Shopee, da Choquei e mandar para eles, né? Não. Ele está mandando decidir-se de forma concreta pelo bem da salvação dessas pessoas. Ou seja, o amor, às vezes, ele dói na nossa carne. É você sorrir para alguém que você preferia, às vezes, dar a língua para ela, dar pitoco, né? Nem olhar para a cara dela. Isso é ser falso? Não. É você não ser escravo dos seus sentimentos. É diferente. Santa Teresinha, por exemplo, ela fez muito esse exercício, né? As irmãs que ela tinha menos simpatia, ela era mais simpática. E as irmãs chegavam a dizer que Teresinha gostava muito da presença dela, né? Ou delas, porque sempre Santa Teresinha estava sorrindo, mas Santa Teresinha decidiu sorrir para Jesus que estava na alma daquelas irmãs. Se a gente entende isso, a gente vai estar sempre sorrindo para os irmãos. Não vou dizer sempre porque isso é uma graça muito grande, né? Mas vai pelo menos algumas vezes, né? Santa Teresinha chega a dizer que, a princípio, era difícil ela amar as irmãs e demonstrar gestos de amor. Isso era doloroso. Depois isso se tornou algo que não era difícil, porque foi um exercício. E quando se exercita, aquilo não se torna mais um peso, né? E ela começou a dizer que já não era mais eu, era Jesus que amava as irmãs em mim. Então não era mais pesado, não era algo mais tão violento dentro de mim. E ela chega a dizer, e às vezes que eu olhava para as irmãs e começava o demônio querer ver os defeitos nela, através dos meus olhos, o que eu fazia? Eu procurava, toda vez que eu via um defeito nas minhas irmãs, eu buscava ver outras virtudes que cobriam aqueles defeitos. E assim eu ia conseguindo amar aquelas irmãs.
E é interessante que depois ela vai também falando da sua experiência, quando as irmãs começavam a elogiar ela, né? Ela diz assim, não, mas eu não vou me orgulhar porque assim como eu olhava para as irmãs e muitas vezes fazia o esforço de ver nos defeitos dela qualidade, possa ser apenas que elas estão se esforçando para ver qualidade nos meus defeitos, né? Então não quer dizer que eu sou muita coisa, é apenas bondade das irmãs. Estão percebendo o olhar maduro de Santa Teresinha? E também quando ela via as irmãs criticarem ela dizia o seguinte, não, o que é que eu vou fazer quando as minhas irmãs me criticarem e me julgarem? Eu vou ficar calada, mesmo quando eu estiver certa. Porque muitas vezes eu estive errada e ninguém nunca me condenou. Olha a sabedoria. Uma certa vez ela não quebrou um vaso lá no convento, né? E ela levou a culpa, certo? Foi Terezinha, porque Santa Terezinha, ela era um pouco desajeitada, até as irmãs que penteavam o cabelo dela, ela foi muito mimada, né, em alguns pontos. Mas ela fazia todo o esforço para fazer tudo muito bem no Carmelo. Ela não parava nas suas limitações. E uma certa vez quebraram um vaso, aí quem foi a culpada? Mas tinha sido ela? Não. Mas era mais fácil culpar a Santa Terezinha. Então, quando a culparam, ela falou o seguinte: perdoe-me, da próxima vez eu tentarei ser mais cuidadosa. E ela vai dizendo a história de uma alma. Eu assumi a culpa porque muitas vezes na minha vida eu errei e não teve quem me acusasse. Pelas vezes que eu errei e ninguém me acusou, eu assumo os erros que eu nunca cometi. Isso aqui é de uma profundidade. Se for um legalista, vai dizer, não, essa mulher ela mentiu. Não, ela não mentiu, não. Isso aqui é uma pedagogia que só entende quem chegou no nível de maturidade de alguém muito virtuoso, né? A gente entende porque a gente está buscando rezar, né? Não é porque a gente chegou no nível dela, não, né? A gente está tentando admirá-la, rezar. Resumindo, por exemplo, também, São Francisco de Assis, uma vez um homem perguntou para ele, um homem que era da sua ordem, Frei, não sei se foi Frei Leão, e perguntou, Pai Francisco, por que que as pessoas te admiram tanto? Por que que Deus te escolheu? E ele se recolheu um pouco e ele falou. E ele perguntou isso, né, esse Frei, porque ele tinha acabado de ter uma visão de São Francisco, e São Francisco tendo um dos tronos mais gloriosos lá no céu, como se estivesse ocupando o lugar que Lúcifer deixou, um lugar seráfico. Por isso que São Francisco é chamado de Pai Seráfico, né? Não porque ele virou um anjo, mas é como a santidade dele é de um serafim, que arde de amor a Deus. E ele falou, não, eu vou perguntar a esse homem o que, é que ele acha de si mesmo, né? Homem de tão grande santidade. Aí ele falou assim, irmão, é porque Deus olhou para essa terra inteira e não viu um homem tão pecador quanto eu para derramar sua misericórdia. Por isso ele me escolheu. Mas se ele tivesse derramado isso sobre qualquer outra pessoa, ele seria muito mais generoso do que eu para com Deus. Ou seja, entender assim o que os santos, né, entendiam. Os santos entendiam a sua miséria enorme, né? Por exemplo, Santa Teresa de Calcutá, quando perguntaram para ela: "Irmã, você se incomoda porque te acham, dizem que você é santa?" Ela: "Não, não me incomoda porque santidade para mim não é um luxo, é um dever. Eu tenho que ser santo e você também tem que ser santo. Você como repórter tem que ser um santo. Para mim santidade não é um luxo, é um dever." Ou seja, para ela não era mais do que a obrigação dela ser santa. Ela não era batizada, não era freira. Então ela tinha que deixar Deus fazer ela santa, né? É tanto que ela passou 40 anos na noite escura, que é uma noite terrível na sua alma, que é pior do que qualquer depressão que você imagine aí.
E Santa Teresa de Calcutá é conhecida como uma das mulheres do sorriso. Santa Teresa de Calcutá. E além da noite escura, ela ganhava os sapatos. E os sapatos que eram para os pobres, ela ficava sempre com o último sapato, a última sandáliazinha, sempre a mais apertada. E depois, quando foram ver, né, depois que ela faleceu, o pezinho dela era comprimido porque sempre ela ficava com um sapato que era bem mais apertado e que comprimia o pé dela. Ela sofria com as dores no pé. Por que eu estou falando isso? Porque os santos amam de forma discreta e às vezes imperceptível. Eu estou amando, viu? Eu estou morrendo de dor aqui no pé. Estou amando, sou santa. Tirem foto de mim, da minha santidade? Não. Santa Teresinha, por exemplo, quando ela faleceu, e disseram assim, essa irmã tem que ser canonizada, é uma santa. Aí a madre lá falou, se ela for santa, todas nós somos, porque todos viviam como ela. Mas quando foram ler o livro, que ela tinha escrito por obediência, foi, entre aspas, obrigada a escrever, aí viram, não, a gente não é como ela, não. Ela era santa. A gente vivia o nosso dia a dia, não somos grandes, né? Pecadoras, mas ela era santa e grande santa. Por que eu estou tocando nesse ponto? Isso é amar de forma concreta, nas pequenas coisas escondidas, amar. Talvez o seu esposo precise que você, naquele dia que a vontade que tenha não fazer nada para ele, você precisa fazer aquele melhor almoço possível e dizer: oh meu Deus, talvez hoje se eu pudesse colocar veneno de rato para ele, né, nesse arroz, mas hoje vai ser o melhor almoço que ele vai ter na vida dele. E vai oferecer. E não precisa dizer, ei amor, hoje eu ia colocar veneno de rato, mas não coloquei. Não, você vai tacar a mão na sua cara, né? Aí vai ser preso pela a Lei Maria da Penha, aí você fica sem marido, e não dá certo. Brincadeiras à parte, o amor é concreto. Às vezes aquele vizinho chato, né? Que ele coloca o lixo lá, que é insuportável. Você vai fazer o quê? Às vezes conversa com ele numa boa, numa calma. Aí não resolve fazer o quê? Fazer um boletim de ocorrência contra ele? Não. Você vai ofertando as coisas. E as coisas vão se resolvendo. Se resolvendo não na delegacia, mas no esconderijo da oferta do dia a dia. Que hoje o pessoal quer resolver tudo no BO, né? Ou seja, amar concretamente é assim. Eu lembro que tem um rapaz lá que participava da obra, uma certa vez ele chegou atrasado lá na missa, não atrasado na missa, ele estava resolvendo algumas coisas da liturgia lá da missa, lá no Shalom, resolvendo as coisas para fazer do incenso, esqueci o nome. Colocando as brasas, né? E fazendo um monte de coisa, correndo atrás de outras coisas lá para dar conta, era missa solene. E de repente, a irmã que era responsável local na época, que não está mais aqui, né? Mas muito reta também. Não estou dizendo que ela estava errada, não. Só apenas estava nervosa, a bichinha, muito zelosa. E ela fala: tu estava onde, menina? Chegando atrasado na missa? Que ele era da liturgia, né? Só que o miserável estava morrendo desde cedo lá atrás das coisas. Ele não estava atrasado. Ele estava correndo atrás de tudo e estava mais cedo do que ela, né? E só que ele não foi explicar, ele continuou correndo atrás das coisas. E dando conta de tudo, né? Só que a irmã ficou fumando numa quenga lá com ele. Mas ele estava procurando amar ali a liturgia e tudo. E ela estava amando do jeito dela, mas perdeu ali um pouquinho da caridade para com ele, né? Ele me contou essa situação. Aí, alguns anos depois, aconteceu uma situação que eu levei ele a refletir, né? Porque eu falei, irmão, às vezes você está amando e as pessoas não percebem. Mas oferte, né? Tem que ofertar, senão não vai servir de nada. Vai ser um saco furado, né? Aí ele estava na fila da confissão e uma irmã não muito assim simpática deu um empurrão nele, né? Ele já não está tão bem com ela, deu um empurrão nele. Aí ele falou pra mim, ele foi me deixar numa missão lá na Pedra Branca e falou assim, irmão, aquela fulano parece uma doida, não sei o que, e tarará, fez isso. Ô mulherzinha, falou umas coisas lá nojentas, né? Mas eu falei, irmão, tenha calma, lembra daquela cena que você passou na missa?
aquela irmã que você está dizendo isso, ela está numa situação bem complicada, porque eu fui receber os remédios da minha irmã lá na farmácia, só que essa irmã, ela está com mais remédio do que a minha irmã, né? Ela está com 10 caixas de remédio psiquiátrico. Essa irmã, ninguém sabe que ela toma remédio. Ela começou a tomar agora, na época que eu falei para ele, né? Ou seja, ela está com problemas psiquiátricos que ninguém sabe, só ela. Ela e o médico dela, né? Então a reação que ela teve não foi de alguém normal, é de alguém que está com problema psiquiátrico bem grave. Alguém com 10 caixas de remédio não está muito normal, né? Ou tá? Eu falei, então, o mesmo ato de misericórdia que você esperou daquela irmã, também espere dos irmãos que você vê meio doido assim no meio do caminho, porque sempre tem algo escondido. Às vezes o irmão está com dor de barriga, o irmão está com raiva, perdeu alguém da família, não está muito bem da bola. Aí ele, é mesmo, ela está nessa situação. E daí ele se encheu de compaixão por ela. Eu fui melhor do que ele? Não. Eu apenas vi a situação. Talvez ele ficou calado. Eu tinha dito, em respeito, tá lá fez a função, não, tá doida, tá? Eu tinha feito pior do que ele. Eu vou achar mal pago quando eu tirar daqui, viu? Tem vergonha, rapaz. Ou seja, às vezes a gente precisa amar também tendo essa compaixão para com essa pobreza do amor do irmão para conosco. Vocês estão entendendo? Sim? Outras vezes a gente precisa também ter essa santa caridade de corrigir o irmão. Só que para corrigir o irmão precisa também ter o irmão como irmão. Por exemplo, essa semana mesmo, uma irmã me corrigiu. Digamos que foi uma correção. E estava uma situação lá, e segundo ela, eu acho que ela me corrigiu, né? Ela quis ajudar. Só que eu estava meio desorientado, porque eu já tinha vindo de um velório, e eu estava uma bagunça que só no velório, eu tive que exortar os irmãos, porque parecia mais uma festa, né? Aquele velório. Aí já cheguei totalmente desorientado desse velório, porque eu tive que exortar os irmãos, na calma, mas de forma firme. Aí cheguei, cansado, a irmã falou, acolhi. Aí depois que eu acolhi aquela exortação, eu vi a mesma coisa acontecendo lá dentro do centro de evangelização. Aí a carne reinou, né? Eu falei, como é que pode? Não, tá com marcação em mim, eu vou pegar essa irmã já já. Aí, aí fui sair. Eu falei, não, não vou ficar nem pra celebração. Que negócio é esse? Aí eu fiquei doidinho de raiva e a ira. Eu falei, eu vou pegar essa irmã. Aí fui, onde é que tá ela? Ela tá na capela, ela escapou, né? Não, eu vou rezar dentro do Santíssimo. Aí fiquei no Santíssimo. Aí beleza. Aí quando ela saiu do Santíssimo, ela tava tão calma. Aí eu falei, irmão, tem como rezar por mim não? Aí ela foi rezar, foi por mim, né? Só que quando eu cheguei no outro dia em casa, o Senhor me falou assim, as coisas precisam ficar claras. Tem que ficar na luz. Não pode colocar debaixo do tapete. O que eu fiz? Eu pedi oração a ela, pedi que ela marcasse um dia para rezar por mim mais uma vez, agradeci a oração. E porque ela é mãezona, né? E falei, irmã, a gente precisa esclarecer as coisas. Isso que você fez não está correto. Porque existe uma desordem ali. E acontece isso, isso, isso e isso. E aquilo que você pontuou, eu não te respondi porque se eu te respondesse, eu te responderia com ira. Então seria um homem velho. Mas agora eu estou pacificado. Então não está certo. Se eu não falar, então vai ficar tudo errado. Não vou dizer o que é não para não ficar muito exposto, né? Mas enfim, eu vi que se eu não ajudasse a irmã a perceber que ela estava errada naquela orientação, ficaria com assim, o Osés é o bonzinho, que sempre escuta, e não ajuda a irmã a perceber que está equivocada. Ontem eu vi ela e a gente está super bem, os dois, tranquilo, não tem nada de telecast um no outro, tranquilo. Vocês estão entendendo? Ela me ajudou, eu ajudei, mas tudo na luz. Porque a gente quer assim, não, eu quero ficar bem com fulano, então eu vou me dobrar. Ou então a gente diz, não, eu quero me mostrar que eu sou maduro, então eu vou rebater. Não. A gente nunca deve deixar que as paixões resolvam as coisas. Se você está totalmente irado,
baixa o facho, reza, passa um dia, dois, uma semana, até que o espírito volte a reinar. Enquanto ele não estiver reinando, fica ali quietinho. Depois que você estiver pacificado, conversa com a pessoa. E vai corrigir, conversar, colocar as claras, mas... E se Deus mandar deixar para lá aquilo, se for para deixar, deixa. Se Deus mandar. Mas às vezes a gente deixa pela nossa covardia. E vai criando um montão de lixo dentro de nós e das situações externas. E vai se criando uma grande confusão dentro da nossa família, dentro da obra, dentro do grupo de oração. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente vê um bocado de coisa errada dentro do grupo de oração. Diz, não, deixa pra lá, Deus chama de conta. E tu não vai tomar de conta por quê, criatura? Não é gente não para tomar de conta. Ajuda o teu irmão a ser santo. Digamos que tu vê uma irmã casada num quarto de fio dental dentro do Shalom. Aí não espera Deus trabalhar. Tá com 10 anos e ninguém ajuda, né? A formadora, né? A acompanhadora e a irmã dando quase nua no grupo de oração, derrubando os velhos novos e os quase novos e ninguém ajuda a irmã. Esperando que a abençoada se toque que ela está sendo ali uma pessoa totalmente inconveniente. Dê uma ajudinha, ela ouve o Espírito Santo, seja instrumento de Deus. Na caridade, assim, ei, sua imoral, sua indivíduo, né? Não. Vá com caridade. Se quiser, chega com um presente, com um vestido bonito para ela, né? Aí traz junto um perfume da Natura, da Boticário, sei lá o quê. Tô brincando, peça a criatividade do Espírito Santo. Dê um livro de presente sobre castidade. Coisa do tipo, faça amizade com a pessoa, crie vínculo. Mas não deixa criaturas ficar como ridículo lá no grupo de casal, mas agindo como uma piriguete, não. Oséias, que negócio doido é esse? Não, tô sendo bem claro. Vocês são pessoas maduras, sim ou não? Isso é amor também. Isso é amor. Isso é compaixão. Porque às vezes a gente vai crescendo na oração e não cresce na maturidade. Porque a gente quer ver igual um bocado de anjo. Ou porque tu falou isso, né? E vai querendo que Deus fale coisas que Ele nos incumbiu de falar para o irmão. Isso é perigoso. A gente precisa tomar posse da missão que Deus nos deu. Certo? Continuando. O amor não se baseia na imagem que temos de nós mesmos. Imagem superficial e deformada. Isso que eu já falei um pouquinho. O perdão significa um ato de fé e um exercício da vontade. Aqui é interessante, porque a relação, perdão, entre os irmãos precisa ser uma relação de perdão contínuo. Porque a gente se fere continuamente, sim ou não? Sem querer, né? Às vezes a gente fala assim, bom dia, o irmão não ouviu, às vezes o irmão é bem moco nos aparelhos aí, não falou, às vezes o irmão é besta mesmo, né? Às vezes o irmão é mal educado, às vezes, sei lá, porque tá triste, é batido, né? Às vezes você fala baixo demais, você fala alto, às vezes a gente fala igual, a gente marca bom dia. Fala pra fora, o indivíduo, né? Às vezes eu falo baixo, só parece um morto falando, né? Bom dia. A culpa quem é minha, que fala pra dentro, né? Tô falando comigo mesmo, bom dia. Tô falando com quem? Comigo? É com o irmão? Porque o irmão olha pra ele, precisa falar assim, ó. Bom dia, tô falando com minha barriga, é? Fale com o irmão, olhe pra ele, ó. Às vezes a gente tá até em pregação, né? Fale com o irmão que tá do seu lado, aí a pessoa, você é importante. Quem? O vento? Aqui é o canto da criatura, né? Irmão Sol, irmão Lua. Não olha pro irmão, aí a pessoa pra cima, pra baixo. É o irmão piso, a irmã telha, não, é o irmão que tá do lado, olha pra ele, entendeu? Às vezes tem umas coisas meio esquisitas, né? Mas continuando, o perdão, ele é uma graça. Às vezes tem umas coisas de coach, né? Perdoe, porque o perdão, ele faz bem pra você. Claro que faz. Você vai perdoar porque é dom de Deus. Não é porque vai te fazer bem, vai se aliviar. Não é pensando no seu egoísmo, não, entendeu? É porque é graça de Deus. Porque às vezes a gente usa argumentos mundanos para dizer, perdoa. Aquele traste não merece, não, mas tu não merece estar sofrendo assim por causa dele, não. Ele não está lembrando nem que tu existe. Né? A gente começa a usar argumentos de coach para convencer alguém a perdoar. Aí a pessoa, olha, é mesmo, eu vou perdoar. Aquele ali não vale eu ficar sofrendo por ele, não. Aquele indivíduo, né? Eu sou muito mais. A gente começa a se achar superior porque perdoou um bocado de gente.
Mas às vezes, quando a gente usa esse argumento, não perdoou, apenas isolou e matou a pessoa dentro de nós. Não sente aquele impacto de raiva, fala com a pessoa, mas usou aquele mundanismo para tapear e usar um falso perdão. Porque perdão é o quê? Diga comigo, é uma decisão. E decisão é o quê? É um corte. É romper com aquilo que me liga ao mal, que me impede de amar o irmão. A palavra decisão quer dizer dar um corte. Um corte no desamor. Um corte na indiferença ao outro. Também não é um sentimento. Ah, me acordei com vontade de amar aquela pessoa que me traiu, que é chata, que falou mal de mim. Não. É às vezes você até lembrar e às vezes sentir a dor daquilo. Tem frases que são bonitas. O que é perdoar? Lembrar sem sentir dor. Não. Às vezes você vai deixar de sentir a dor com o tempo. Mas às vezes você perdoa, mas ainda sente a dor. Tipo assim, ó, você perdoou. Digamos que alguém está casado, tem a traição de um adultério. Mas digamos, Deus deu a graça de perdoar. Mas na sua memória, às vezes aquilo ainda dói. Mas você perdoou de fato. Você não passa na cara. Você tem a graça da confiança ainda. Você consegue rezar pela pessoa. Você deseja o bem para o seu marido. Você conseguiu dar passo de confiança. Mas quando você vem aquela memória, dói. Espera aí. Calma. Vai doer mesmo, é normal. Você quer o quê? Ficar anestesiado? Isso é gente. Às vezes você vai lembrar e vai chorar. Também, se não chorar, é sinal que você nem ama o seu esposo, né? Se lembrar de alguém que você ama, te traiu e ainda não doer. A gente traiu não foi um boneco, não foi um cachorro, foi o seu marido. Claro que dói. Só que com o tempo pode acontecer daquilo parar de doer. Ou pode nunca parar de doer. Mas você vai ofertar. Vocês estão entendendo? O que vai mandar não é a dor ou não dor. O que vai mandar é a graça de Deus, que é maior do que a dor. E é um exercício, né, que você vai dizer, né, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo por causa de ti, não por causa de mim, não por causa dela, mas por causa de ti. Aí vai fazer um bem, claro, para você, para ela, para todo mundo, né? O perdão dispensa cobranças. Às vezes isso aqui atrapalha muito na questão do perdão, porque às vezes a pessoa de fato faz disso uma grande escravidão, né? Não, eu perdoei, mas eu faço uma lista de direitos que eu tenho depois que eu te dei o perdão, né? Você não vai poder mais fazer isso, nem aquilo outro, e agora você torna a pessoa o refém, né? Eu perdoei, mas agora eu perdoei alguém, mas ele é o meu refém. Não, isso não existe. Perdão é perdão. Perdoa ou não perdoa? Imagina um relacionamento que você perdoa e você transforma o outro no seu escravinho porque você desperdoou ele. Aí você fica passando na cara direto. Eu te perdoei, me respeite, viu? Tá falando comigo? Eu te perdoei. Você me traiu. E eu te perdoei. Peraí, como é que perdoa desse jeito, passando na cara direto? Desses perdão, viu? O inferno tá cheio, tá não? Não, isso não é perdão. Onde você usa todo dia aquilo como chantagem emocional, isso não existe, né? A pessoa precisa tá passando na cara todo dia, que é o bonzão, que perdoou. Ó, se fosse outro, eu não tava contigo, não. Não te aguentava, não. Tô aqui. Vê se outro te aguenta? Eu te aguento. Né? A falta de perdão nos leva ao vitimismo e ao orgulho e nos tira a generosidade. Isso aqui não precisa nem explicação, né? Precisa? O perdão de Deus foi dado também aos nossos irmãos. Aí lembremos, nós só perdoamos porque primeiro nós somos alvos do perdão de Deus. A gente só dá o que recebe. Se a gente não se sente e não reconhece e não bebe do perdão de Deus, todo dia a gente também tem dificuldade de perdoar. A gente fica preso, né? E quando eu falo isso, gente, também não é aquele perdão onde você é uma marionete na mão do outro, não. Você precisa ajudar o outro a entender que ele precisa sair da situação dele de escravidão e do erro. É óbvio, né? O que eu falei antes. Ajuda o outro a sair
da fossa que ele está. Mas, tipo assim, eu te perdoo, erre mais que eu gosto. Não é assim que eu tô falando, né? Ajudar o outro a ser maduro. Não é tipo você ser uma marionete na mão dos outros. Não, eu te perdoo, então faz o que quer comigo. Não, isso aqui não é perdão. Você está sendo um dependente afetivo. Tipo assim, o outro pode fazer o que quiser comigo, porque não importa, eu sou inatingível, não. O que é a dependência afetiva? É alguém que diz que perdoa, mas na verdade ele não perdoa. Ele só não consegue se ver sem aquela pessoa. Ele é escravo daquele falso amor. Vamos dar um exemplo aqui. Alguém tem uma amizade, né? Aí diz assim, aquele amigo, ele é um traíra. Ele fez isso, fez aquilo outro, mas eu vou perdoar. Aí dá uma chance. Aí o cara apronta uma daquelas grandes. Aí você, não, mas eu. Ele vai mudar. Aí você vê que o cara é quase um psicopata e você continua grudado. Isso aqui é perdão? Não, é burrice. Isso aqui é cristianismo? Não, isso aqui é loucura. A gente tem que romper com essas amizades malucas. Eu lembro que teve um período que teve uma vocacionada que se apaixonou por mim, né? De um local aí lá de marcha. Aí eu falei, criatura, a gente é amigo, né? E vamos ficar amigo. Beleza. E nada dela entender os limites da amizade, né? E fazendo coisas loucas de gente perturbada mesmo. Fui conversar com a acompanhadora dela, a vocacional. Ela falou, pronto, rompa com a amizade. E eu fiz isso. Eu falei assim, partilhei com a sua acompanhadora, né? E tudo mais. O que, é que eu fiz? Bloqueei ela no Face em todo canto. Não fiquei entregado dela. Onde eu vi, eu falava, oi, tudo bom? Mas bloqueei ela em tudo, porque eu vi que era alguém totalmente dependente, afetivo, que não tinha ordem. Vocês estão entendendo? Aí eu dizer para que eu era bom, para que eu era missionário, que eu era ungido, eu teria que aturar a loucura de alguém? Não. Teria que colocar limite àquilo, né? Então, uma coisa é você perdoar, outra coisa é você alimentar a doidice de alguém. Senão você é mais doido que a pessoa, né? Então você ama a pessoa, mas ama da forma correta. Certo? Tranquilo? Vamos para as perguntas agora.